Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, para trazer mais conhecimento para vocês, tá certo? Hoje a nossa aula vai trabalhar o nosso conteúdo do capítulo 8, tá bom? Como vocês sabem, a gente vem trabalhando há muito tempo, A gente vem trabalhando há muito tempo as orações coordenadas e subordinadas, certo? E hoje nós vamos entender, dando continuidade a toda essa estrutura de conteúdo, nós vamos entender quando essas orações aparecem e como elas aparecem de forma reduzida, tá certo? Então, as orações reduzidas são construídas com as formas nominais do verbo. A terminação em R, indicando o infinitivo, NDO, indicando o gerúndio, e ADO, indicando o particípio. E quando isso acontecer, elas não vão apresentar conjunções ou pronomes relativos para introduzi-las. Lembram lá nas outras aulas que a gente entendeu, por exemplo, que as adjetivas sempre são introduzidas por o pronome relativo? As substantivas por uma conjunção integrante, que ou se. No caso das reduzidas, isso não vai acontecer, tá certo? Elas vão ser introduzidas pelo verbo na sua forma, em uma das três formas nominais. Com terminação em R, indicando o infinitivo, NDO, gerúndio e ADO, particípio, tá bom? Então, para facilitar a classificação de uma oração subordinada reduzida, é recomendado que vocês desenvolvam antes. Para isso, é preciso que a gente utilize a conjunção adequada. Porque é o seguinte, é meio complicado da gente identificar que tipo de oração é aquela, eu sei que ela é reduzida, mas ela é reduzida de infinitivo, só que ela é substantiva, ela é adjetiva, eu não sei. Então, o que é que vai acontecer? Para evitar que isso aconteça, a gente vai desenvolver, pode ser até mentalmente desenvolver essa oração, e aí a gente entende qual a sua classificação. E só para frisar, a oração reduzida sempre vai começar com um verbo no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Como eu disse, as orações reduzidas elas podem ser orações reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Nós vamos dar essa classificação de acordo com o verbo que vai introduzir a oração reduzida, tá certo? Então vamos entender como funciona. As orações reduzidas de infinitivo, elas podem ser desenvolvidas em subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais. Podem vir ou não precedidas de preposição. Então, as orações reduzidas de infinitivo tanto podem ser substantivas, como podem ser adverbiais ou adjetivas. Como assim, professora? Quando eu desenvolvo essa oração, eu vou observar que ela tanto pode ser uma adjetiva, como pode ser substantiva e suas classificações, ou adverbiais e suas classificações, certo? Então, para que eu realmente tenha certeza daquela classificação, daquela oração, eu preciso desenvolvê-la, tá bom? Normalmente, as adjetivas, as reduzidas de infinitivo, vão ser substantivas ou adverbiais. Dificilmente a gente vai ter uma adjetiva reduzida de infinitivo, mas pode ser que aconteça, tá certo? E as substantivas são as que são mais comuns de serem reduzidas de infinitivo, tá certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos, ó. As orações subordinadas substantivas podem apresentar-se de duas formas, desenvolvidas ou reduzidas, como eu já expliquei. Compare os exemplos abaixo e observe que a oração tem, nos dois casos, a mesma classificação. O que muda é a sua forma de apresentação. Uma vai ser reduzida e a outra vai ser desenvolvida. O guia afirmou que conhecia bem a região. Percebam que aqui eu tenho a oração principal, O guia afirmou, isso tudo aqui é OP, A gente vai chamar de oração
principal, que conhecia bem a região, é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela está desenvolvida, tá certo? Percebam que ela é introduzida por a conjunção e o verbo está conjugado e não na sua forma nominal. Então, essa daqui não é reduzida, ela vai ser desenvolvida. E percebam que ela é objetiva direta porque completa o sentido do verbo transitivo direto que vem na oração principal, tá certo? Mas para reduzir a oração subordinada substantiva, essa oração subordinada substantiva objetiva direta, a gente precisa eliminar a conjunção, né, e colocar o verbo no infinitivo. Como ficou? O guia afirmou conhecer bem a região. A gente continua com o guia afirmou na oração principal. E quem afirma algo. Afirmou o quê? Conhecer bem a região. Percebam que vai ter a mesma classificação, vai ter o mesmo intuito, a mesma função, que é completar o sentido do verbo transitivo direto, porém, agora de forma reduzida, ou seja, sem a conjunção e com o verbo na sua forma nominal, nesse caso aqui no infinitivo, tá certo? Outro exemplo aqui, ó. Não é vergonhoso errar. Percebam que a gente tem, não é vergonhoso, oração principal, aqui, e errar, vai ser a minha segunda oração, a subordinada, que vai ser subjetiva reduzida de infinitivo, tá certo? Na oração principal eu tive um verbo de ligação mais um predicativo, então automaticamente a minha subordinada vai ser substantiva subjetiva. A gente viu isso também nas outras aulas, na aula gravada e a gente também discutiu muito a respeito disso na aula ao vivo. Outro exemplo, espero chegar na hora certa. Espero, oração principal, chegar na hora certa. Quem espera algo, espera o quê? Chegar na hora certa. Então, tudo isso aqui é o objeto direto do verbo esperar, que é transitivo. Deixa eu apagar, minha gente, que tá uma bagunça danada. Vou apagar essa parte aqui em cima. Ó, o verbo esperar é transitivo direto e chegar na hora é o complemento desse verbo, objeto direto. Porém, lembram quando eu disse que se toda uma oração exercer função de objeto direto, ela não vai ser mais um simples objeto direto, ela passa a ser uma oração objetiva direta? Ok. E aqui percebam que o verbo ele está no infinitivo e não há a conjunção unindo essa oração subordinada à oração principal. Então, essa oração aqui é uma oração reduzida de infinitivo. E ela vai ser substantiva objetiva direta, porque tem função de objeto direto. Ok? A mesma coisa acontece com os outros exemplos. E lembrem-se que eu disse que pode ser que a oração apresente, a reduzida apresente preposição ou não. Olha um exemplo aqui de que ela apresenta preposição. Tudo dependeria de ele voltar para casa. Observem que a gente vai ter a oração principal, tudo dependeria de ele voltar para casa. Vejam que na oração principal eu tenho um verbo transitivo indireto. E esse verbo transitivo indireto necessita de um complemento. Esse complemento é uma oração. Então, se toda uma oração exerce função de complemento, certo? Ela vai receber o nome de, no caso de objeto indireto, porque é complemento do verbo transitivo indireto, ela vai receber o nome de objetiva indireta. É substantiva por exercer função de substantivo, subordinada por necessitar da outra. Mas percebam que aqui nós não temos uma conjunção e que o verbo da oração está no infinitivo. Então, ela também vai ser reduzida de infinitivo, tá certo? Então, esse exemplo só para a gente entender que às vezes pode vir uma preposição unindo o verbo, a oração subordinada à oração principal. Mas quando ela for reduzida, nunca vai haver a conjunção, tá bom?
Aqui eu tenho uma observaçãozinha interessante. Com os verbos deixar, mandar, fazer, ver, sentir, ouvir, perceber, ocorre um tipo interessante de oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. Ó, deixe-me repousar, deixe-os sair, ouvi-o gritar. Nos casos acima, as orações destacadas são todas objetivas diretas, reduzidas de infinitivo. E os pronomes oblíquos atuam como os sujeitos dos infinitivos verbais. Essa é a única situação da língua portuguesa em que o pronome oblíquo pode atuar como sujeito. Para perceber melhor o que ocorre, vamos transformar as orações reduzidas em orações desenvolvidas. Gente, isso é só uma observação, mas não precisa vocês esquentarem a cabeça, porque nós vamos estudar um pouquinho melhor a respeito disso depois. Mas o que é que aconteceu aqui? Nós sabemos que os pronomes oblíquos exercem função de objeto, certo? Porém, diante desses verbos, pode ser que eles podem ter função de sujeito. E aí, ó, quando a gente desenvolveu, ficou o seguinte: deixe que eu repouse. Era deixe-me repousar. Quando eu desenvolvi, ficou deixe que eu repouse. Então, que eu repouse é o objeto direto, mas naquele contexto ele acabou ficando como sujeito. Não vou me aprofundar aqui para que vocês não se confundam, foi só para mencionar mesmo. Formas das orações subordinadas adjetivas. Vocês já sabem que as orações subordinadas adjetivas vão exercer função de adjunto adnominal. Elas caracterizam o nome. Até aí, ok. E, como a gente viu agora, elas podem ser desenvolvidas com a presença do pronome relativo introduzindo-as ou reduzidas, né, com o verbo em sua forma nominal. Aí nós temos aqui dois exemplos. Ele contava histórias que arrepiavam os mais corajosos. Percebam que ele contava histórias já tem seu sentido completo. Mas aí houve a necessidade de dizer que tipo de histórias eram essas ou como essas histórias funcionavam. A gente foi caracterizar as histórias. Então essa oração funciona como adjetivo do termo histórias. Porém, como é toda uma oração tendo função de adjetivo ou de adjunto adnominal, a gente vai dar um nome a essa oração de oração subordinada adjetiva, restritiva, porque ele está restringindo quais são as histórias. Não eram todas as histórias que arrepiavam os mais corajosos, eram apenas as histórias que ele contava. Então aí a gente está usando a oração para restringir, tá certo? Ele contava histórias de arrepiar os mais corajosos. Agora o que aconteceu? Nós pegamos a oração que estava desenvolvida, o pronome relativo aqui, mais o verbo conjugado, e transformamos em reduzida de infinitivo. E aí a gente pegou e colocou o verbo no infinitivo, adicionamos a preposição apenas para unir. Lembrando, pode ser que apareça ou não a preposição, tá? O verbo sempre vai estar em uma das formas nominais, mas a preposição pode não aparecer. Ela continua sendo restritiva, porém, agora ela vai ser reduzida de infinitivo devido ao verbo estar na forma nominal. Outros exemplos aqui, ó. Na cidade, viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. Percebam que eu vou ter o que, pronome relativo, caminhavam, o verbo conjugado. Quando eu for transformar essa oração em reduzida, vai ficar o seguinte: na cidade viam-se pessoas caminhando para o trabalho. Percebam que eu tirei o que e agora o verbo está na forma nominal, gerúndio. Então, se o verbo está no gerúndio, essa oração continua sendo subordinada adjetiva restritiva, porém agora ela é reduzida de gerúndio também, tá certo? Antes ela era apenas subordinada adjetiva restritiva. Como o verbo está na sua forma nominal e ela perdeu o pronome relativo, ela passa a ser, além de tudo isso, reduzida de gerúndio, tá certo? Leu atentamente o contrato redigido pelos advogados. Nós temos oração subordinada adjetiva restritiva e é reduzida de particípio por quê? Porque percebam que leu atentamente o contrato, a oração principal, redigido pelos advogados é uma característica do contrato.
quando a oração toda funciona está sendo usada para caracterizar um termo na oração principal, ela é adjetiva, é restritiva, porque está restringindo que tipo de contrato é esse. E vai ser reduzida de particípio, gente, porque o verbo está na sua forma nominal, particípio, terminado em ido, certo? Aí aqui eu apresentei um quadrinho para vocês, para tentar exemplificar melhor. Quando acontece que as orações de forma desenvolvida, elas são iniciadas por um pronome relativo e tem o verbo flexionado, isso no caso das adjetivas. No caso das substantivas, elas vão ser iniciadas por uma conjunção integrante e vão ter o verbo flexionado. Nas reduzidas, elas perdem o pronome relativo e o verbo vai por infinitivo, gerúndio ou particípio. A mesma coisa acontece com as substantivas, tá certo? E chegamos às adverbiais, que também podem ser reduzidas, tá? Então, as orações subordinadas adverbiais, em geral, elas vêm precedidas de uma preposição. As proporcionais e as comparativas são sempre desenvolvidas, então a gente nunca vai ter proporcional e comparativa reduzida. Elas nunca serão reduzidas, a proporcional e a comparativa, tá? E não há consecutiva, comparativa em final reduzida de gerúndio. Peraí, professora, eu não entendi muito bem não. Vamos lá. Normalmente, quando as orações adverbiais são reduzidas, elas vão apresentar preposição, tá certo? As proporcionais e as comparativas são sempre desenvolvidas, ou seja, elas não vão ser reduzidas nunca. E não há consecutiva, comparativa e final reduzida de gerúndio, tá bom? São regras gerais a respeito das adverbiais. Aqui nós temos uns exemplos. Orações reduzidas de gerúndio. As orações reduzidas de gerúndio serão quase sempre adverbiais e raramente adjetivas ou substantivas. A gente viu que as substantivas normalmente são reduzidas de infinitivo, né? E as adjetivas vão fazer lá uma mescla, mas vão ser mais de particípio. Já as adverbiais normalmente são de gerúndio, tá bom? Vamos ver um exemplo. Descobrindo a rua, localizei a casa do ator. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio e a oração principal. Se eu fosse desenvolver essa oração temporal aqui, eu diria o seguinte: quando descobri a rua, quando descobri a rua, localizei a casa do autor. Isso seria a oração desenvolvida. Percebam que ela começa com o marcador temporal e o verbo está conjugado. Mas quando essa oração foi reduzida, ela perdeu esses elementos, perdeu o marcador temporal, né? E o verbo foi para o gerúndio. Então, ela vai ser reduzida de gerúndio. Percebendo a má vontade do vendedor, deixei de comprar o tecido. Percebam, oração subordinada, percebendo a má vontade do vendedor, vai ser a oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio e deixei de comprar o tecido é a oração principal. Ela vai ser causal porque indica o motivo, a causa pela qual a oração principal aconteceu. Por quê? Por qual motivo a pessoa deixou de comprar o tecido? Eu deixei de comprar o tecido porque percebi a má vontade do vendedor, certo? Então percebam, ele perdeu a oração perdeu o conectivo e o verbo foi conjugado, perdeu a sua conjugação e passou a ser apresentado na sua forma nominal gerúndio. Por isso que ela é reduzida de gerúndio, mas mantém a sua classificação central, que é adverbial causal, tá certo? Outro caso, você poderá mudar de opinião lendo esse livro. Oração principal, você poderá mudar de opinião. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Por que que ela é condicional? Porque quando eu desenvolver, eu vou dizer o seguinte: se você ler esse livro, poderá mudar de opinião. Ou você mudará de opinião se ler o livro. Percebam que eu estou dando uma condição, mas vejam que quando eu desenvolvi, ela apresentou a conjunção integrante se, né?
e o verbo foi conjugado. Se você leu um livro, ou se leu o livro. Porém, quando a gente reduz essa oração, ela perde a conjunção e o verbo vai para a forma nominal, nesse caso aqui gerúndio, e o gerúndio vai dar o nome a essa reduzida, que vai ser chamada de reduzida de gerúndio, tá certo? E por fim nós temos as reduzidas de particípio, tá? Que elas são sempre adverbiais ou adjetivas. Nós nunca teremos uma reduzida de particípio substantiva, tá bom? Vai acontecer da mesma forma que as outras. As orações vão perder a conjunção ou pronome relativo e o verbo vai para a forma nominal, tá bom? O gás natural importado, distribuído no país, não atende a todos. Percebam que o distribuído é uma característica de quem? Do gás natural. Então, essa é uma adjetiva, explicativa porque vem entre vírgula e vem explicando que tipo de gás é, e participa e reduzida de particípio, porque o verbo está na forma nominal particípio. Ao outro exemplo, recebemos carne congelada vindo do exterior. Oração principal, recebemos carne congelada, vinda do exterior, vai ser adjetiva restritiva, porque está restringindo qual foi a carne, né? Não foi toda a carne congelada, foi a carne congelada vinda do exterior. E vai ser reduzida de particípio, porque não apresenta pronome relativo, e o verbo dessa oração está no particípio. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, mas se não compreenderam, na próxima semana nós teremos a nossa aulinha ao vivo para que vocês possam tirar as dúvidas. Tchau, até mais!